As profundezas. Senhor Jesus, dá-me arrependimento profundo, horror pelo pecado, medo de sua aproximação. Ajuda-me, de forma piedosa, a fugir dele, e a resolver zelosamente que meu coração será somente teu. Dá-me uma confiança mais profunda, que eu possa perder-me para encontrar-me em ti. Chão do meu descanso, primavera do meu ser. Dá-me um profundo conhecimento de ti, como Salvador, Mestre, Senhor e Rei. Dá-me profundo poder na oração privada, mais doçura em tua palavra, mais firme poder em sua verdade. Dá-me santidade mais profunda na fala, pensamento, ação, e não me deixes buscar virtude moral à parte de ti. Trabalha em mim profundamente, grandioso Deus, esposo divino, que meu ser possa estar como um campo cultivado, as raízes da graça, se espraiando de lado a lado, até que só tu sejas visto em mim. Tua beleza como safra de um verão dourado, tua fertilidade como um outono de fartura. Não tenho outro mestre senão a ti, nenhuma lei senão tua vontade, nenhuma delícia senão tu mesmo, nenhuma riqueza senão o que tu concedes, nenhuma virtude senão tua bênção, nenhuma paz senão a que dás. Eu não sou nada mais daquilo que tu me fizeste. Não tenho nada além daquilo que recebi de ti. Não sou nada à parte da graça que está sobre mim. Minera minhas profundezas, querido Senhor. Então, enche-me da água viva, de modo transbordante. Essa foi mais uma oração. Não sabemos o autor em si, mas provavelmente tirado de Richard Baxter, John Bunyan, Isaac Watts, Charles Spurgeon, grandes homens que viveram para a glória de Deus. Na verdade, não existem grandes homens, existem apenas homens pequenos, auxiliados por um grande Deus. Vamos para mais um dia meditando nas Sagradas Escrituras, meditando na palavra. Agora que eu lembrei que eu não mandei, eu fiquei fazendo outras coisas, não mandei no grupo. Mas enfim, hoje é o dia 393, livro 392, né? 392, o livro de Tiago, livro de número 59. Que Deus possa nos auxiliar. Esse livro que é bem peculiar, porque ele fala de uma fé prática, da fé vista do ponto de vista humano, da maneira como nós conseguimos enxergar a ação da fé na vida do homem. Esse livro que causou milhares de coisas indeterminadas, quando ocorreu a Reforma Protestante, justamente por conta de Martinho Lutero, que vinha com a justificação única e exclusivamente por conta da fé. E esse contraste que Tiago fazia gerou uma série de controvérsias na cabeça de Lutero. Claro que ele estava olhando sob um ponto de vista meramente humano e não confessional, então ele, tomado pelas situações do ambiente, ele olhava para o livro de Tiago, quase que o rejeitando como um livro que não pertencesse ao cânon bíblico. Ele não conseguia olhar que Romanos estava falando sob esse ponto de vista completamente divino, onde efetuava a salvação única e exclusivamente por meio da fé. E Tiago, a fé prática, a fé movida por Deus, que gera transformação, que faz com que o homem seja completamente distinto daquilo que ele tem sido. Que nós possamos meditar nesses 5 capítulos e entender do que se trata. Tiago, que é um dos primeiros livros, ou melhor, é o primeiro livro, né, que é escrito, do qual se tem registro. Tiago, que era o irmão de Jesus, você vai ver que foi escrito aproximadamente entre os anos 45 depois de Cristo até 50, próximo do livro de Gálatas, na primeira viagem missionária de Paulo, apenas mencionando o período, tá? Não se esqueça que não foi Paulo, foi Tiago. O Tiago, que aborda uma questão muito ética, você vai ver ele abordando essa questão das obras, que era manifesto por intermédio da fé.
ele era destinado aos cristãos judeus que estavam dispersos pelo mundo. De maneira que as boas obras expressavam os frutos de uma verdadeira fé. Uma obra do qual era causada não por conta da bondade que emana do coração humano, mas sim o fruto do Espírito divino operando no coração. Nós sabemos que Tiago é considerado o irmão de Jesus. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 13, no verso 55, em Marcos 6, verso 3, em Gálatas 1, 19, você chegará a essas conclusões. Eu vou abrir aqui e apontar estes versos e ler de maneira integral para que vocês possam ter essa clareza também. Aqui, Mateus 13, verso 55. Mateus 13, verso 55. Se vocês puderem, sempre façam essas anotações que vocês vão chegando cada vez mais às conclusões que emanam das Sagradas Escrituras. No verso 55 de Mateus 13 diz: Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. De igual forma, nós vamos ver aqui em Marcos 6, Marcos capítulo 6, no verso 3. Ele diz: Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. O último texto do qual também justifica tal afirmativa está em Gálatas 1, verso 19. Aqui em Gálatas 1, verso 19. Diz assim: O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Então nós temos esses três textos que apontam para esse livro de Tiago, sendo o autor irmão de Jesus, ou meio-irmão, como vocês preferirem. Mas, de igual forma, nós temos a característica deste irmão de Jesus. Você vai ver que ele, de maneira muito humilde, ele não arroga para si a característica de irmão, a não ser por uma análise bíblica que você chegue a essa conclusão, porque você não vai ver descrito isso no cabeçalho, onde ele descreve as suas qualificações. Ele começa no capítulo 1, no verso 1, dizendo: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Por isso que eu já havia dito que tinha sido escrita aos cristãos judeus dispersos pelo mundo. Você vai ver que, no princípio, Tiago, mesmo sabendo quem era Jesus, de tudo aquilo que permeava a sua vida, ele já havia rejeitado Jesus como Messias. Galego, como você fala isso? Abram lá em João. Abram em João. Em João, no capítulo 7, você vai enxergar essa realidade, onde trata dos irmãos de Jesus abordando a sua divindade. Olha o que diz no capítulo 7. Depois disso, Jesus viajou pela Galiléia, queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. No capítulo 6, para vocês entenderem o contexto, estava ali Jesus, acabara de operar a multiplicação de pães, caminhando sobre as águas. Ele acabava de dizer que as pessoas queriam estar com ele, não porque entenderam os sinais, mas porque havia sido dado alimento a eles, conforme está escrito no capítulo 6, verso 26. As pessoas queriam fazê-lo rei. Então, ele se retira, e quando ele se retira, olha o que acontece no verso 2 do capítulo 7. Logo, porém, chegou ao tempo de celebração
judaica chamada Festa das Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Olha a natureza humana. A natureza humana sempre querendo provar algo a alguém. Sempre querendo trazer louros para si mesmo. E ele continua a dizer, no verso 4, você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Aqui nós já temos essa característica do qual eu acabei de apontar, que Tiago também não cria nele. Embora tudo que tivesse acontecido na vida de Jesus era completamente miraculoso. Imagina as conversas, claro que são suposições, mas são suposições óbvias e lógicas. Jesus, gerado pelo Espírito Santo, imagina como que eram as palavras acerca das promessas. Imagina que na roda de família você fala assim, como foi a gravidez, o que aconteceu, contava as histórias. Imagina você apontando. E Jesus, por levar uma vida simples até os seus 30 anos, uma vida aparentemente comum, a não ser no fato da sua ida ao templo, onde ele fala aos rabinos, nós não temos relatos bíblicos acerca de coisas sobrenaturais do qual ele fizesse. Então ele crescendo de maneira normal, mas a sua história já estava marcada pelo sobrenatural. Imagina Maria falando com Isabel do que havia acontecido, acerca do próprio João Batista, do pai de João Batista, Zacarias, ter ficado mudo. Então, muitas coisas ali contribuíam para a crença do que estava acontecendo, mas os olhos dos homens não conseguiam enxergar, da mesma forma que nossos olhos não conseguem enxergar a divindade de Cristo. Ainda que ele faça milhares de milagres todos os dias em nossas vidas, nós não reconhecemos. Nós olhamos como coisas banais, como coisas comuns. Você não reconhece as mãos de Deus sobre a sua vida durante toda a sua história, te livrando de um acidente, guardando você na sua família, na sua casa, te concedendo uma família, fazendo milhares de coisas do quais você acredita e acredita simplesmente a sua capacidade. Então, esses são os principais fatos dessa questão de Tiago, onde você vai ver que o homem sempre está completamente distante de Deus e poderá ser identificado como um homem que foi regenerado, não com toda a certeza absoluta, mas apenas apontando para essa realidade. Da mesma forma que Tiago olhava e queria ver uma fé prática, dessa forma também foi escrito, mas para a glória de Deus. A fé que nos molda, ela também nos transforma. A fé que nos chama, ela também nos regenera e ela nos faz dar frutos que irão glorificar a Deus. Você vai ver que Tiago retrata isso de maneira muito bela. Ele faz alguns contrastes, dos quais são bem marcantes. Tiago, deixa eu ver o verso, que esse verso talvez você conheça muito bem. Tiago, acho que capítulo 2, verso 19. Olha como ele diz: você diz crer que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem. Quanto insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Muitos queriam se valer daquilo que criam, mas as suas vidas estavam completamente distantes daquilo que Deus havia feito por intermédio de Cristo Jesus. E ele queria manifestar essas obras, uma fé prática. Que a sua fé também seja prática, que a sua fé também mostre as características de Cristo em você. O tema principal dessa epístola sempre vai ser uma religião pura e o que ela significa de forma prática na vida cristã. Nossa religião não deve ser uma religião meramente para enfeitar nosso estado social. Não deve ser uma fé meramente nominal, mas uma fé vivida de maneira integral, não apenas no domingo, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365
dias no ano. Se for um ano bissexto, 366. Se você de fato foi transformado, que você manifeste os frutos dessa transformação, sabendo que agora não é você que vive mais, mas Cristo vivendo em você. Essa vida exterior do cristão deve ser manifesta diariamente. Quem são as pessoas que você anda, quais são os assuntos que você trata, como você leva a sua vida. Tudo isso evidencia aquilo que você crê. Galego, mas tem pessoas que vivem como cristãos que não são. Perfeito. As pessoas podem viver como um cristão, porque a vida de um cristão, enquanto manifesta apenas por intermédio de obras, ela pode ser copiada por qualquer ser humano. Ele pode fazer todas as boas obras com intenções completamente malignas e não poderemos sondar os corações. Nem mesmo os nossos corações, que nós arrogamos ser cristãos, nós podemos sondar qual é a razão que nós fazemos o que fazemos. Quem disse que eu não faço tudo isso daqui pelo meu ego? Eu posso afirmar, falar assim, não, estou fazendo isso aqui mera e única exclusivamente para a glória de Deus? Será que eu não busco like? Será que eu não busco prestígio? Será que eu não busco qualquer outro tipo de coisa? Eu não posso afirmar para vocês que não. Talvez eu fale arrogantemente, não, estou fazendo isso para a honra e glória do Senhor. Mas maldito o homem que confia no próprio homem. Eu não sou chamado a confiar em mim mesmo, mas confiar de que Deus, em sua onisciência, em sua capacidade, utiliza pessoas imperfeitas para proclamar a sua mensagem, e que essa mensagem seja proclamada e que toda a honra seja dada somente a Ele. Que apesar de eu fazer alguma coisa, eu não atribuo a mim mesmo, sabendo que meu coração é completamente falho e ele pode estar sendo forjado por atitudes que são completamente malignas. Mas eu confio no que Deus faz, crendo Ele como autor da salvação. Ele usa pessoas imperfeitas para proclamar o evangelho perfeito. Então não adianta a gente ficar também vivendo uma vida de cópia, porque nós temos que ser autênticos e nós devemos clamar ao Senhor para nos trazer essa autenticidade que só pode ser gerada por essa palavra. Tiago, por intermédio das suas escritas, ele vai mostrar de muitas maneiras um evidente contraste entre o bem e o mal, o certo e errado, o carnal e o espiritual. Você vai ver tentação divina versus tentação humana, que nem você pode olhar ali no capítulo 1, do verso 12 ao 18. Você já vai enxergar, lendo de maneira bem direta. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se envolve plenamente, gera morte. Você já consegue enxergar aqui essa tentação divina e tentação humana? Continua no verso 16, não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Observe que se de fato nascemos de Deus, nós somos frutos de Deus e nós geramos frutos de Deus. Nós geramos, mas não na condição de arrogarmos a nós como seres autônomos que fazemos pelas nossas próprias vontades, mas sim deste poder operante de Deus, onde nos faz ser aquilo que nós não somos naturalmente. Nós confessamos ser homens falhos, pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, e rendemos glórias a Deus por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós, não para nosso próprio orgulho, mas sim para a sua própria glória. Você vai poder enxergar milhares de outras questões dentro deste capítulo. Ainda primeiro, você pode enxergar a questão deste contraste, um que ouve e um que pratica. No verso 25, você enxerga essa realidade. Olha como diz: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram,
serão felizes no que fizerem. Ou seja, você vê o ouvinte que é meramente negligente e aquele que opera e pratica a sua fé. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Você vai enxergar no capítulo de número 2 o favoritismo humano versus essa imparcialidade divina. Do verso 1 ao 13, você enxerga essa realidade. Olha como é mencionado. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostrarem favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes, usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo, sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouça, meus amados irmãos, não foi Deus que os escolheu, os pobres deste mundo, para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam, mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometa adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, tudo o que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Que sejamos misericordiosos. Nós então vamos enxergar uma série de outras questões que fazem esses contrastes. Nós podemos notar ainda, Paulo e Tiago, ele não se contradizem de maneira como as pessoas apontaram, ou como ainda muitos apontam, mas eles sempre se complementam. Paulo vai falar de uma verdadeira fé que salva, ao passo que Tiago vai tratar da verdadeira fé que produz as boas obras na vida cristã. Essa é uma grande característica. Paulo vai falar assim, creiam no Evangelho, e Tiago vai gritar, pratiquem o Evangelho. Então, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. A divisão que é feita neste livro tem uma série de divisões, dentre elas tem uma dividida em 6 partes, onde nós vamos ver a seguir. O capítulo 1, do verso 1 ao 21, você vai ver a fé demonstrada por intermédio das provações. Na segunda parte, capítulo 1, verso 22 até o capítulo 2, verso 26, a fé demonstrada pelas obras. No capítulo 3, a fé demonstrada pelas palavras. No capítulo 4, a fé demonstrada pela vida separada do mundo. No capítulo 5, a fé demonstrada por meio da injustiça social. No capítulo 5, do verso 13 ao 20, a fé demonstrada pela vida de oração. Que nós possamos então continuar a clamar ao Senhor, sabendo que as palavras de Paulo não contradiziam as palavras de Tiago. Lembre-se que a Bíblia é o único livro tratando de uma única questão, de um homem completamente morto em seus delitos e pecados, sendo chamado por Deus através de seu Filho Cristo Jesus, através da sua morte eficaz na cruz do Calvário, que haveria de atrair e haverá de atrair todos aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo para se tornarem filhos. Galego e os outros que são os réprobos, eles estarão entregues a si mesmo. Galego e eu, que eu sou melhor que os outros? Nada, você estava entre os réprobos, que estavam ali caminhando para as trevas, mas o Senhor os chamou. Portanto, que vocês cumpram as advertências que emanam das Sagradas Escrituras, conforme está escrito em Tiago capítulo 5, do verso 7 ao 10. Olha como ele diz, portanto, submeta-se a Deus.
Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, pare de construir uma falsa crença. Pare com aquela história de que os humilhados serão exaltados, porque a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia fala sobre os que se humilham serão exaltados. Então se humilhe diante do Senhor. Confesse ser um pecador, confesse ser um homem falho. Peça para que Ele regenere seu coração, peça para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Que vocês possam continuar a clamar ao Senhor todos os dias da sua vida, sabendo que Ele ouvirá. Ele não negará nenhum daqueles do qual o clamam de toda a sua mente, de todo o seu coração. No inferno não haverá ninguém que tenha clamado Deus de toda a sua alma e de todo o seu coração. Ao passo que no céu não terá ninguém que não tenha confessado ser um pecador e dependente de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa foi mais uma ministração, essa foi mais uma passagem, do qual retrata mais um desses livros fantásticos das Sagradas Escrituras. Amanhã nós vamos entrar nas epístolas de Pedro, as duas epístolas, depois João, Judas e Apocalipse. Que o nome do Senhor continue a ser exaltado, que Ele continue a nos capacitar. Se Deus assim permitir, nós encerraremos a leitura dessa visão panorâmica e continuaremos a ler as Sagradas Escrituras. Portanto, eu gostaria que você já começasse a formar o seu grupo. Como meu grupo, isso, eu gostaria que você formasse um grupo com pessoas para que você compartilhasse da leitura da Bíblia. Que você pudesse pegar agora, mandar para algumas pessoas a live e falar assim: gente, vamos começar a leitura integral das Sagradas Escrituras. O ano que vem, no primeiro dia, eu irei iniciar a leitura integral da Bíblia, só que agora eu não vou ficar explicando todas essas questões. Como eu já expliquei muitas coisas, eu vou simplesmente parar e ler a Bíblia junto com vocês. Nós vamos pegar, sentarmos e lermos. Eu vou ler na velocidade de fala, talvez eu fale um pouco mais rápido, mas de certa forma vocês vão conseguir acompanhar com a leitura. Portanto, nós vamos ler e ouvir. Quando eu leio e escuto, eu estou utilizando dois sentidos. Além de trabalhar o meu foco, lendo cada uma das palavras, eu também estarei trabalhando a minha audição. E dessa forma, eu creio que eu poderei contribuir para que vocês também desenvolvam cada vez mais a leitura. Pensa que nós fizemos um ano aqui. Quem teve a oportunidade de ficar um ano meditando, imagina, você teve acesso a um ano às Sagradas Escrituras. Pensa que tem pessoas que nunca leram a Bíblia, que nunca pegaram a Bíblia todos os dias do ano. Talvez você seja um desses, mas a questão não é olhar para o passado, mas olhar para o futuro. Se você diz que Jesus é seu único suficiente Salvador, que você ama a Deus sobre todas as coisas, esteja cada dia mais perto das coisas dele, para a honra e glória do nome dele. Então, que possamos estar aqui. Creio que vou conseguir ler 40 minutos. Imagina as lives de 40 minutos, aproximadamente 45, e todos os dias, em menos de 3 meses, nós terminaremos a leitura integral. Vocês vão ver que com muito pouco dos nossos dias, nós poderemos fazer muito. Muitas pessoas dizem ser cristãs, mas elas sequer tiveram esse encontro genuíno com a palavra. Elas tiveram talvez uma experiência, e essa experiência que talvez nem tenham sido verídicas do ponto de vista divino, mas mais uma experiência emocional que não está atrelado a Deus operando no coração, e sim circunstâncias criadas pela mente, do qual não estão forjadas numa fé verdadeira, enraizada na palavra. Se a nossa fé não estiver enraizada na palavra, nós não estaremos enraizados em Cristo. Pense que Cristo existem milhares que arrogam a si o título de Cristo. Durante toda a história, milhares de Cristos passaram pela terra, arrogaram esse título, mas só existe um Cristo, o Jesus, o Cristo. Deus encarnado, morrendo na cruz,
para nos resgatar do pecado, enviando seu Espírito para habitar dentro de nós. Esse Espírito habitado dentro de nós, ele é nutrido pela sua própria palavra. De nada nós podemos contribuir, nada nós podemos acrescentar, nós somos dependentes e manifestamos a nossa dependência conhecendo cada dia mais essa palavra. Portanto, meu desafio é que vocês convidem mais pessoas para lerem as Sagradas Escrituras. Imagina que com muito pouco nós fazemos muito. Olha isso daqui, eu estou terminando esse livro agora, que é um panorama bíblico. Um panorama bíblico. Estou acompanhando junto com vocês, ele tem quase 500 páginas. Eu vou terminar de ler ele em 66 dias. Eu poderia ter terminado muito antes, mas estava lendo parte por parte, olhando todo esse panorama bíblico para falar com vocês. É a segunda vez que eu vou terminar ele esse ano. Então eu li ele praticamente 2 vezes. Não em toda a sua integralidade, porque algumas vezes eu tinha falhado, mas dessa vez eu não falhei. Então, observe que, de certa forma, eu, com muito pouco, vou fazendo as coisas de maneira constante e vai gerando disciplina, e na hora que a gente vê, a gente termina muitas coisas de ler. Então, que vocês possam fazer isso também. Tenham outros livros. Quantos livros você leu esse ano? Observe que o conhecimento é a única coisa que ninguém vai poder tirar de você. Seu dinheiro, seu filho, seu marido, mas o conhecimento, ele pertence única e exclusivamente a você, para que ele possa vir a dar frutos na sua vida. Todo este conhecimento que você adquire deve ser usado para a honra e glória de Deus. Portanto, leia livros, permaneça sempre alicerçado na Bíblia. Eu estimulo vocês para que assim vocês os façam. Pense que, lendo as Sagradas Escrituras, nós iremos nos desenvolver cada dia mais, e tenho certeza que você também poderá conhecer cada dia mais daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. É isso, que o nome do Senhor seja louvado. Então, já revelei como será o ano que vem. Espero que Deus me capacite para tal coisa, para que possa todos os dias estar firmado nessa palavra. A intenção agora é que vocês possam também ser cada vez mais autônomos, não dependerem de outras pessoas estimulando, mas que isso seja gerado no seu coração. O que só pode ser gerado mediante o Espírito. E nós cremos que o Espírito de Deus age e ele agirá na sua vida. Perfeito? Então é isso. Tamo junto. Um beijo no coração. Não se esqueça de comentar e compartilhar, porque quando você faz isso, o Instagram entende como um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Somente a Deus toda a honra e glória, que Ele seja louvado, engrandecido. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.